Feriado nacional e a Polícia Rodoviária Federal de olho nas estradas, e você vai ver também. Brasileiro está cada vez mais insatisfeito com a segurança pessoal. Relatório da OMS diz que 10 países estão abaixo da satisfação quando o assunto é poluição do ar. Final de semana para estudar para concursos públicos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Hoje, sexta-feira, feriado nacional, você está em casa curtindo a sua família e a gente está aqui te informando com mais um Informe Região dessa sexta-feira, 29 de março de 2024. Está encerrando o mês de março, já estamos no finalzinho, né? Só tem o final de semana. E lembrando para você que amanhã o comércio de toda a região sul catarinense vai estar com um horário estendido, isso mesmo. As lojas abrem até as 5 horas da tarde, na expectativa, é claro, de pegar uma fatia do bolo das vendas de Páscoa. A gente já sabe, trouxe a informação para você aqui, que os ovos de chocolate, aqueles tradicionais que vendem nos supermercados, tiveram uma queda vertiginosa esse ano. Embora muitas promoções foram feitas, melhor dizendo, essa semana, né, que antecedeu a Páscoa, para não encalhar estoque. Mas mesmo assim, amanhã o comércio de rua local, né, normal, como de lojas de roupa, sapato, enfim, esperam pegar uma fatia do bolo da Páscoa. Muita gente já trocou o tradicional chocolate por um mimo, um presente diferente, principalmente porque hoje tem muita gente com restrição a doces, glúten, enfim. Então, o pessoal, aproveitando essa data comemorativa, quer também angariar um pouquinho dessa fatia do bolo, um pouquinho desses consumidores. Então, nesse sábado, o comércio fica aberto até as 5 horas da tarde. Aproveite! Uma pesquisa inédita chamada Global Happiness 2024, da Ipsos, demonstrou que o Brasil é o país com menor índice de satisfação quando o assunto é segurança pessoal. Para quem não entende o conceito de segurança pessoal, basicamente é o quão seguro as pessoas se sentem em ambientes tanto públicos como ruas e praças, como até mesmo em ambientes privados, como sua residência. Sabemos também que é dever do Estado implementar políticas públicas de segurança que garantam aos cidadãos o direito de ir, vir e transitar com tranquilidade nos locais públicos, além de assegurar a defesa de sua integridade física e de seu patrimônio. Contudo, não é o que vemos na prática. Com isso, a pesquisa da Ipsos traz uma realidade dos brasileiros. Apenas 53% da nossa população se declara contente nesse quesito. Em comparação ao ano passado, o Brasil registrou uma queda de 10 pontos percentuais. A média mundial é de 73% de satisfação. Os líderes nesse ponto são a Indonésia com 89%, Singapura com 88% e a Holanda também com 88%. O estudo apontou ainda que 40% dos brasileiros estão satisfeitos com a situação social e política do país, índice próximo à média global de 39%. Ainda assim, os brasileiros permanecem entre aqueles que mais se autodeclaram felizes, com 81%, o que coloca o país no top 5 das nações mais alegres. Fica atrás apenas da Holanda, México, Indonésia e Índia. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 de dezembro de 2023 e 5 de janeiro de 2024 em 30 países. A amostra foi de 24.269 entrevistados online, sendo 1.000 entrevistados no Brasil. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. E agora uma outra notícia bem preocupante, né? Sobre a saúde da população brasileira. Em 22 anos, a taxa de mortalidade por câncer de mama aumentou pouco mais de 86%.
Segundo os dados do levantamento realizado pela Humane, uma associação civil dedicada ao apoio às iniciativas de saúde pública, é possível analisar que a taxa de mortalidade pelo câncer de mama no país subiu de 9,4 por 100 mil habitantes em 2000 para 15,5 em 2022. A pesquisa evidencia que o aumento da taxa de mortalidade em decorrência da doença ocorreu em todas as faixas etárias acima de 35 anos, com destaque para as mulheres com mais de 65 anos, que representaram 179% dos registros. É importante ressaltar o que os especialistas dizem sobre esse aumento significativo. Segundo eles, não é possível atribuir apenas um único fator, mas sim uma série de elementos interligados. Entre eles, as mudanças na pirâmide etária, ou seja, o envelhecimento da população brasileira, e também a disparada na incidência da obesidade. E realmente, os alimentos podem ser um problema maior para as pessoas, já que cada vez mais são consumidos alimentos industrializados e ultraprocessados. Os especialistas do estudo ainda dizem que todos nós estamos suscetíveis a desenvolver células cancerígenas, mas o organismo possui elementos considerados guardiões do DNA, que normalmente eliminam essas células doentes. Acontece que esse sistema de segurança pode falhar, tanto por predisposição genética como por interferência de aspectos ambientais, como má alimentação, sedentarismo, tabagismo ou consumo excessivo de álcool. Apesar dos números alarmantes, os médicos afirmam que o câncer de mama é 100% curável desde que detectado precocemente. Essa informação por si só carrega a principal hipótese relacionada ao avanço da mortalidade nesses 22 anos. A doença tem sido diagnosticada em estágio avançado. Isso porque muitas mulheres enfrentam o câncer de mama por anos sem nem sequer suspeitarem, descobrindo a doença apenas quando procuram atendimento de emergência. Sendo assim, existem diversas formas de prevenção do câncer de mama, como manter hábitos alimentares saudáveis, praticar exercícios físicos regularmente, largar o cigarro e moderar no consumo de álcool. No entanto, os médicos ressaltam que o rastreamento é uma estratégia fundamental. E para isso, ainda não existe nada que substitua a mamografia, mesmo que em alguns casos o ultrassom e a ressonância magnética também sejam necessários. Um relatório apresentado pela Organização Mundial da Saúde mostrou que 134 países, apenas 10, atenderam aos padrões estabelecidos pelo órgão em 2023 para a redução de emissão de material particulado fino. Esse material, conhecido como PM2.5, é considerado pelos especialistas que estudam a poluição um dos mais mortais. A poluição estudada é chamada de material particulado fino, ou PM2.5, porque se refere a partículas sólidas com menos de 2,5 micrômetros de tamanho, pequenas o suficiente para entrar na corrente sanguínea. Ou seja, a forma mais mortal de poluição do ar e leva a milhões de mortes prematuras todos os anos. Segundo a OMS, a poluição do ar e as mudanças climáticas têm o mesmo culpado, os combustíveis fósseis. E por isso, é estabelecido que as pessoas não devem respirar mais de 5 microgramas de material particulado fino por metro cúbico de ar, em média, ao longo de um ano. Os poucos oásis de ar limpo que atendem às diretrizes do órgão são principalmente ilhas como a Austrália e os países nórdicos da Europa, Finlândia e Estônia. Dos não alcançados, onde vive a grande maioria da população, os países com maior qualidade do ar estavam principalmente na Ásia e África. Os 4 países mais poluídos no ranking estão na Ásia: Bangladesh, Paquistão, Índia e Tajiquistão.
Sensores de qualidade do ar em quase um terço das cidades da região relataram concentrações de PM2,5 que ultrapassavam em mais de 10 vezes as diretrizes da OMS. Os pesquisadores apontam para o tráfego de veículos, o carvão e as emissões industriais, especialmente das produções de tijolos, como as principais fontes de poluição na região. Os agricultores que queimam sazonalmente seus resíduos e colheita contribuem para o problema, assim como as famílias que queimam madeira e esterco para aquecimento e para cozinhar. Uma mudança notável em 2023 foi o aumento de 6,3% da poluição do ar na China, em comparação com 2022, após pelo menos 5 anos de melhoria. Pequim teve um aumento de 14%. O governo anunciou uma guerra contra a poluição em 2014 e vinha progredindo desde então. Mas a queda acentuada ocorreu somente em 2020, durante a pandemia. O aumento da poluição é justificado pela reabertura da economia. A seguir, mercado da música digital cada vez mais ganha força no mundo. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Informe Região nessa sexta-feira, né, gente? Feriado, aproveite com a sua família. A busca pela perfeição tem ganhado proporções cada vez maiores, né? E as redes sociais provam isso. Segundo uma pesquisa da Universidade Norte-Americana de Boston, o principal objetivo das pessoas que buscam procedimentos estéticos é ficarem parecidas com quem já conhece ou similar, né, melhor dizendo, nas próprias plataformas digitais. Os cientistas responsáveis pelo estudo entenderam que o confinamento durante a pandemia da Covid-19 teria sido o principal incentivador desse quadro chamado dismorfia do Snapchat, em referência à rede pioneira na criação de filtros, hoje presentes em praticamente todas as redes sociais. Com o distúrbio, os pacientes buscam se assemelhar cada vez mais das imagens filtradas de si mesmos. E por que o lockdown teria contribuído tanto para esse quadro? Bem, segundo os estudiosos, durante a reclusão, a vida passou a ser experimentada mais fortemente nas redes. E nesse período, as pessoas passaram a usar mais os filtros. Mas após o encerramento das restrições, segundo a pesquisa, muita gente passou a querer ser vista na vida real, como era mostrada nas telas. Os pesquisadores descobriram que o uso frequente de mídias sociais estava associado ao aumento da insatisfação com a própria imagem. E isso teria feito muitas pessoas, especialmente os jovens, a seguir celebridades, influenciadores e contas que mostram resultados de procedimentos estéticos. O estudo, publicado neste mês de março de 2024, foi realizado no período da pandemia, entre 2019 e 2021, com 175 pessoas com mais de 18 anos de idade. Os voluntários preencheram um questionário sobre o uso das redes sociais, sua visão sobre procedimentos estéticos e se fariam cirurgia plástica. 78% dos voluntários afirmaram que a realização de um procedimento aumentaria sua autoestima. Resultado 30% maior do que o avaliado na pesquisa realizada antes da Covid-19. Diante da conclusão do estudo, os pesquisadores alertam que é importante os profissionais de estética conversarem com seus pacientes sobre o uso de mídias sociais e plataformas de vídeo para entenderem o real desejo da realização de um procedimento, bem como sobre os resultados esperados. É complicado, né? Um dos sintomas da ansiedade cada vez mais comuns nos dias de hoje são aquelas ideias que surgem na cabeça e são repetidas a todo momento. Igual aquela música que a gente ouve e depois não desgruda, a famosa música chiclete. Então, nesse caso, não fazem mal, né? No caso da música, mas no caso dos pensamentos intrusivos, geralmente só
tem coisa ruim. E se o carro bater naquela pilastra? E se o cachorro me atacar e morder meu pescoço? Calma, não se assuste. Mas algumas vezes pensamentos esquisitos como esses passam pela nossa cabeça. Talvez você nem saiba disso, mas esses são considerados pensamentos intrusivos. Nas redes sociais, diversos vídeos surgiram nos últimos meses abordando sobre esse tipo de pensamento, ou até mesmo encenando como é reagir a eles. São ideias angustiantes e consideradas sem noção, que surgem sem motivo. Os pensamentos intrusivos aparecem subitamente. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, no geral, esses pensamentos são completamente normais e qualquer pessoa está suscetível a ter em algum momento. Contudo, se for algo recorrente, sem controle, ou que gere sofrimento, ou seja, incapacitante na vida da pessoa, pode ser um sintoma de doença mental, como transtorno de ansiedade. Nesses casos, eles provocam prejuízos e a doença, que gera tais pensamentos, precisa ser tratada adequadamente. Segundo a ABP, os pensamentos intrusivos são um dos principais sintomas dos transtornos de ansiedade, mas precisam estar associados a outros indicativos. Mudando um pouco de assunto, o mercado da música digital no Brasil deve gerar quase 5 bilhões de reais nesse ano. Todos esses valores acabam indo para o bolso dos artistas e gravadoras, logo após você ouvir uma música pelo seu celular ou computador. O levantamento da consultoria Statista mostrou que o mercado de áudio digital não para de crescer, mas o aumento não vem por um acaso. A verdade é que os serviços de streaming estão fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia. Geralmente estão disponíveis em sites ou aplicativos e carregam um catálogo imenso de coisas para você ouvir ou assistir. Para acessar, você só precisa contar com a ajuda da internet. E como ouvir música é uma verdadeira terapia, o crescimento foi inevitável, principalmente com a facilidade de ter a sua canção preferida na palma da mão. E a previsão é de que até 2027, os aplicativos de música cresçam todos os anos cerca de 5%. Toda essa cifra milionária acaba sendo dividida. Quando as músicas são reproduzidas, elas geram valor. Parte vai para os artistas e compositores. A porcentagem geralmente é definida em contratos. Agora, a outra parte da receita acaba indo para as gravadoras que fazem a distribuição do conteúdo nas plataformas digitais. O restante fica com os próprios serviços de streaming, que acabam usando o valor para cobrir os custos operacionais e também lucrar. Apesar do valor ser alto, ainda parece pouco quando comparado ao mercado dos Estados Unidos. Por lá, os valores devem atingir a marca dos 18 bilhões de dólares neste ano, ou seja, cerca de 90 milhões de reais. Mas alguns brasileiros não ficam para trás e figuram entre os mais ouvidos. Os principais são aqueles do sertanejo, como Ana Castela, Marília Mendonça e Henrique Juliano. Mas os famosos formatos físicos também têm seu lugar no Brasil. Nos primeiros 6 meses do ano passado, eles geraram 8 milhões de reais em receita. E acredite, mais da metade desse valor aconteceu através da venda de discos de vinil. A seguir, concursos públicos abertos para disputa no estado. De volta, então, antes da gente encerrar o nosso Informe Região dessa sexta-feira, os jovens entre 14 e 28 anos, também conhecidos como a geração Z, apresentam várias características comuns a qualquer geração, mas uma delas pode representar um problema na hora de participar do mercado de trabalho. É preciso ter paciência com eles. 51,6% das pessoas têm dificuldade de lidar com as diferentes gerações e as expectativas que cada uma delas tem em relação ao mundo corporativo. É o que aponta um relatório chamado Tendências de Gestão de Pessoas, divulgado pelo ecossistema Great People e o GPTW,
Um grupo específico tem sido responsável por essa média. É a geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1996 e 2010, ou seja, que tem entre 14 e 28 anos de idade. A dificuldade de lidar com esses jovens é sentida por 68,1% dos entrevistados. O levantamento indicou que os mais velhos reclamam que a geração Z tem falta de comprometimento e impaciência com a carreira. Mas especialistas indicam que é importante entender as qualidades desses jovens e aprender com eles. Isso porque essa geração, que nasceu conectada, entende que é possível um trabalho mais flexível, tem propósitos pessoais mais claros e uma tendência maior a procurar empresas que têm valores como os quais se identificam. Buscam ainda locais que se preocupam com questões como ética e sustentabilidade, por exemplo. Quando se sentem insatisfeitos, sobrecarregados, estressados e com a saúde mental afetada, os jovens tendem a desistir do emprego, mesmo não tendo outra oportunidade em vista. Para trabalhar esse conflito de gerações e lidar com a geração Z, algumas alternativas apontadas são ações para cuidar da saúde emocional e treinamentos que possam integrar os colaboradores, para que as diferentes visões de mundo e valores possam ser revertidas em melhores resultados. E nem sempre a gente tem tanta paciência assim, mas, né, agora é o objetivo aí ter paciência com essa geração que está vindo para eles aprenderem bastante. E para você que está aí em casa, feriado, que gosta de aproveitar para estudar, fique atento aos concursos que estão abertos em todo o estado. A Prefeitura de Criciúma abriu inscrições para o concurso público a 6 vagas de agente de combate a endemias. As inscrições vão até o dia 5 de abril e podem ser feitas pelo portal funcap.org.br/concursos. A taxa da inscrição será de R$ 60. Os candidatos devem ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, carteira nacional de habilitação na categoria A. O salário será de R$ 2.640. Em Lauro Miller, a Fundação Ambiental Municipal promove o processo seletivo para servidores em cargos vagos. As vagas são para 3 cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 2.361,32 a R$ 3.971,43 por jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos deverão fazer suas inscrições até às 23h59 do dia 31 de março, pela internet, através do site treinamentos.seleção.site. A taxa de inscrição será de R$ 50 para cargo nível médio e R$ 100 para nível superior. A Câmara Municipal de Cocal do Sul abriu inscrições para 3 vagas em cargos de nível médio, superior e alfabetizado. As oportunidades são para auxiliar de serviços gerais com salário de R$ 2.055,67 com 40 horas semanais de trabalho. Uma vaga para auxiliar administrativo que exige ensino médio completo, o salário é de R$ 3.009,70. E a última vaga é para oficial administrativo que exige a conclusão do curso superior em ciências contábeis ou administração. O salário é de R$ 4.005,90. As inscrições serão realizadas até 1º de abril pelo site unesc.seleção.net.br. E com essa informação a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira, feriado nacional. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha a qualquer momento seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera. Às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e às 4h a Hora da Graça, fechando com muita fé e devoção a nossa programação. Gente, lembrando que tem culto especial de Páscoa na Igreja Internacional da Graça de Deus nesse domingo, claro, né? Lembrando a morte e ressurreição daquele que veio para nos salvar. Então, muitas orações e que o verdadeiro sentido da Páscoa paire sobre a sua família. Um bom final de semana para você, uma boa Páscoa e até segunda. Tchau!